candidatura do Fernando Haddad lá para o governo de São Paulo em relação ao Tarcísio de Freitas, que tem ali um ânimo, né? Estão tentando, não dá para a gente saber ainda se é para levantar a moral do Fernando Haddad, que não está indo muito contente para disputar mais uma eleição que pode perder, né? Assim como perdeu lá atrás pro Dória, prefeitura, depois perdeu a eleição presidencial para Bolsonaro, aí depois para Tarcísio de Freitas em 22, né? E pode ser mais uma derrota para um que pode ser um personagem muito importante para o PT, que pode ser um sucessor do Lula lá na frente, né? Exatamente, viu, Natália? Ontem, uma pesquisa da Atlas, que foi encomendada pelo jornal do Estado de São Paulo, mostrou ali que o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, em todos os cenários ele lidera a disputa. E ele aparece no primeiro turno 6 pontos, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é isso mesmo, 6 pontos à frente do Haddad. Só que esse número, apesar de mostrar uma derrota, animou integrantes do PT, porque eles avaliam que há um consenso de que o Haddad, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode perder de uma maneira muito feia, acumular mais uma derrota. Ele veio aí de 3 derrotas, né, consecutivas, e que seria muito já, né, novamente, que ele ia perder muito feio para o Tarcísio. Mas esse número, Natália, animou os integrantes do PT, especialmente do PT ali de São Paulo, porque a avaliação é de que, até eu conversei com o secretário nacional de comunicação do PT, com o Éder Valadares, que me disse o seguinte: olha, o Haddad está se mostrando sim um candidato competitivo, a gente quer formar uma chapa competitiva, inclusive é por isso que o PT, né, uma ala do PT, prefere o Márcio França à Marina Silva, a ministra Marina Silva, em relação à segunda vaga do Senado Federal. A gente sabe que uma das vagas já está com a Simone Tebet, né, com a ministra do Planejamento, que mudou de partido e que vai concorrer ao Senado por São Paulo, mas a segunda vaga, que ainda não foi definida, há uma ala do PT, inclusive, que defenda que o ministro Márcio França ocupe esse lugar no lugar de Marina Silva. Por quê? Porque a avaliação é que ele consegue ali dialogar com as lideranças da Baixada, né? Que ele dialoga bem com os prefeitos e que ele poderia fortalecer essa chapa. Então, o que o PT quer e diz, Natália, é que vai trazer uma chapa forte e que o Haddad vai, sim, ser um candidato competitivo em relação ao Tarcísio de Freitas. Então, o Éder Valadares, ele diz o seguinte, né, que o Tarcísio, ele dormiu e acordou ali com o Haddad na cola, né, faz uma provocação ali. Mas, em seguida, eu também dou uma nota na coluna, mostrando ali os aliados de Tarcísio, ironizando essa questão aí, o PT e o Fernando Haddad, dizendo que o Fernando Haddad é experiente em perder a eleição, que o PT está comemorando derrota, enfim. Ontem essa pesquisa animou ali a campanha de São Paulo, seja de um lado do PT, né, dizendo, olha, a gente não está tão atrás assim, e do outro lado o Tarcísio também comemorando estar à frente e provocando, ironizando ali os petistas, Natália. Olha, para a gente ser bem específica aqui, o Tarcísio aparece com 49,1% dos votos e o Haddad aparece com 42,6% dos votos. Esse levantamento da Atlas que a Milena traz aqui, inclusive com a apuração, né, desse ânimo que o PT começa a ter em relação à candidatura do Fernando Haddad para o governo de São Paulo. Diga-me. Inclusive, Natália, uma provocação que os aliados de Tarcísio fazem é o seguinte: Haddad está sendo obrigado a disputar essa eleição, né? Eles dizem isso, eles me disseram isso. Só que é isso, a gente sabe que Haddad só é candidato ao governo de São Paulo por pedidos, na verdade, do presidente Lula, que insistiu muito para que ele concorresse a essa vaga. E insistiu por quê, Natália? Porque Lula precisa ter um palanque forte em São Paulo. São Paulo é um estado importante. São Paulo, Minas Gerais, inclusive, é um outro problema que o PT, e o presidente Lula precisam resolver é Minas Gerais, né, que é um estado que costuma definir a eleição, e até agora a gente não tem ainda alguma definição sobre isso. Então, São Paulo é um estado muito importante. O presidente Lula pediu a Haddad, teve várias reuniões, a gente acompanhou aqui, para que ele fosse o candidato. Ele é o candidato agora, né, ao governo de São Paulo, e o PT quer que ele seja um candidato competitivo, né? No bastidor, o que eles
falam ali, quando a gente vai conversar com dirigentes do partido, é que realmente eles acham que Haddad, que sim, que Tarcísio é favorito, há um reconhecimento disso, de que Tarcísio é o candidato favorito, de que, enfim, ele também é o atual governador, né? Mas que a ideia é que Haddad não passe por essa disputa, assim, perdendo de uma forma tão feia, né? Como eles dizem, assim, né? Que ele se mostre ali um candidato competitivo, Natália. A gente falou mais cedo, de matéria aqui do Metrópolis.com, colocando ali o PL flertando com Carlos Viana para sair na disputa do governo de Minas Gerais, e a gente também vem acompanhando que do lado do PT, o presidente Lula se interessa muito em apoiar ali o Rodrigo Pacheco, né? Que Sim.